Seja bem-vindo ao Alô ADM, um podcast da Unesp voltado à disseminação dos conhecimentos da administração nas empresas. Eu sou a Letícia Grazielli, entrevistadora, e hoje estamos com um episódio super especial em comemoração ao mês das mulheres. Trouxemos uma mulher empoderada, empreendedora, forte aqui para conversar com a gente hoje, no dia de hoje, que ela vai falar um pouco sobre o tema Mulheres na Administração, a união da força e da sensibilidade. Então aumenta o volume, pega um cafezinho e vem com a gente em mais um episódio do Alô ADM. Iniciando esse episódio de hoje, recebemos Maria Inês Novas Sestari. Seja bem-vinda. Obrigada. Formada em Administração de Empresas pela FMU, ela iniciou sua trajetória profissional na Sestari Industrial e Comercial ao lado do marido e, ao longo dos anos, construiu uma carreira marcada por liderança e empreendedorismo. Em 1982, fundou a Escola Infantil Bambalalão, pioneira na cidade a unir ensino infantil com atividades esportivas e aulas de inglês, onde atuou por 10 anos na diretoria, conciliando a vida profissional com a criação dos 4 filhos. Anos depois, retornou a Sestari, onde assumiu cargos importantes, incluindo a diretoria de qualidade e, posteriormente, a diretoria comercial, posição que ocupou por mais de 20 anos, participando ativamente das estratégias de vendas, marketing e dos processos de profissionalização da empresa. Integrante por alguns anos do conselho da Web Sestari e atuando hoje nas empresas automotivas Sestari e outros negócios da família também, tendo também atuado em entidades como a ABIMAC e projetos importantes de desenvolvimento regional. Então, começando aqui inicialmente, seja bem-vinda, Maria Inês. Obrigada por topar também já participar desse episódio com a gente, especial para as mulheres. É muito orgulho que eu venho a esse podcast falar um pouco da história da Sestari e da minha atuação como mulher dentro dessa empresa, que afinal de contas já está completando 125 anos, um marco para a cidade de Monte Alto e uma escola, né, de onde saíram vários empresários e que montaram várias empresas na cidade. Então, para começar, conta pra gente um pouquinho da história da Sestari. Bom, vocês vão me dar um pouco de licença, eu vou ter que ler algumas coisas por ser uma história de 125 anos, a gente não quer perder assim a cronologia dos fatos, né? Então, vou começar com o imigrante. O imigrante chegou no Brasil em 1892. Ele era uma pessoa que já tinha a sua profissão na Itália e, por ser já um profissional fabricante de cestos, quando ele chegou na imigração, ele foi direcionado para uma fila onde os imigrantes com profissão vindos da Europa, eles estariam sendo alocados nas empresas do Brasil. E os imigrantes que não tinham formação profissional, eram apenas lavradores, eles eram direcionados às fazendas de açúcar em função da perda de mão de obra pela abolição da escravatura, né? Então, assim, o seu Luiz foi um homem que, graças ao seu potencial, graças à sua experiência profissional, ele foi designado numa indústria de Campinas e ali ele aprendeu o ofício da fundição e da mecânica, o que trouxe para ele ali o início da história da Sestari. Porque quando ele adquiriu essa experiência, ele resolveu se mudar para uma cidade chamada Aparecida de Monte Alto, porque ele sabia que ali iria passar uma das primeiras estradas de ferro da região. E como um homem empreendedor, trabalhador, ele falou, bom, eu vou me mudar para Aparecida porque eu quero estar junto com essa estrada de ferro. Bom, ele ficou lá entre 1892 até mais ou menos 1900, quando ele descobriu que essa estrada ia ser direcionada para outra cidade, ele imediatamente transferiu as oficinas para a cidade de Monte Alto. Então, em 1901, já com 32 anos, ele funda a Luiz Sestari Limitada, compondo uma selaria, uma ferraria e forjados para veículos de tração animal
e mais tarde, em 1921, uma fundição de ferro para implementos agrícolas. Então, você vê que o início da história dele começa assim com atendimento à lavoura, né, aos produtos de tração animal e aos produtos agrícolas. Em 1945, com a Segunda Guerra, já com uma bela oficina na cidade de Monte Alto e com a grande dificuldade de se trazer peças de reposição do exterior, as usinas de açúcar solicitaram dessa oficina um atendimento para manutenção dos seus redutores de velocidade. Para você ter uma ideia, numa usina de açúcar existem muitos redutores, porque qual é a função do redutor? A função do redutor, na realidade, é transporte. E se você imaginar que numa usina você tem transporte de cana, transporte de bagaço, transporte do açúcar, do melaço, ela é uma fábrica, uma instalação cheia de esteiras rolantes. E a função do redutor exatamente é transportar, né? Bom, com essa necessidade de dar o atendimento à manutenção dos redutores, em 1947, já com o incentivo de um funcionário iugoslavo, ele recebeu a seguinte proposta: seu Alcides, já que nós somos capazes de fazer a manutenção, por que não fabricá-los? Nós poderemos nos tornar fornecedores desse segmento e o processo de instalação das usinas de açúcar no Brasil era muito grande. O incentivo que se tinha do governo era muito grande. Então, em 1947, a estrutura começa a crescer e eles começam, então, a produzir o famoso redutor cestário. Só que, como eram 8 irmãos, a segunda geração, o seu Luiz chegou, casando-se, teve 8 filhos. A segunda geração, que trabalhava também nessa fábrica da mecânica, eles entenderam que havia espaço para uma outra indústria, uma indústria química. E um dos irmãos teve a ideia de fundar a fábrica de óleos, a fábrica de artefatos borracha cestária. E esse segmento também vinha para atender um mercado automobilístico que vinha crescendo muito no Brasil. E o outro acabou achando que uma fábrica de óleo também caberia na cidade. Então, você veja bem, essa segunda geração, ela constituiu 3 grandes empresas na cidade. Uma fábrica da mecânica, que seria a mãe de todas, né? A fábrica de artefatos de borracha e a fábrica de óleo Sestol. Em 53, sob o comando de Alcides Cestari, um dos 8 filhos, inicia então um processo de fabricação dos redutores e a parte automotiva inicia a fabricação de volantes e cremalheiras. Ou seja, nós na área para fornecimento da indústria mecânica, o redutor começou a ter um grande impulso dentro da fábrica. E no setor automotivo, de pequenas peças agrícolas, eles entenderam, com a vinda das montadoras, que eles precisariam fazer alguma coisa pelo setor automotivo. Eles começaram a fabricar chaves de rodas e os macacos. Macaco sanfona e o macaco chicão, que se tornou muito famoso no mercado. Bom, com essas 2 empresas, eles foram crescendo, foram ampliando suas instalações e muitos prêmios foram chegando. O seu Alcides, ele recebeu, na época, o prêmio Empresário do Ano. A Cestari recebeu prêmios como a melhor empresa do grupo metálico do Brasil e as montadoras começaram também com a avaliação dos seus produtos, né, dos produtos de volante e cremalheira, começaram também a trazer muitos prêmios para a Cestari. A Cestari recebeu o prêmio de logística, prêmios de fornecimento, de qualidade. Então, ela começou a se solidificar nesses 2 segmentos.
Em 1990, nós estamos aqui já em 1990, já com a entrada da terceira geração, que seria eu e meu marido. Ela se inicia, na realidade, primeiro com o meu marido em 1980 e depois com a minha entrada em 1990. A entrada do Luiz Antônio foi importantíssima porque, quando ele viu que a empresa crescia nesses dois segmentos, ele deu um grande impulso na compra de máquinas importadas e começou a fazer a diversificação desses redutores. Porque redutor, se a gente for pensar, é um equipamento que tanto atende aos pequenos fabricantes como atende aos grandes fabricantes. Por exemplo, nós temos um redutor que transporta uma tampa de garrafa. Se você olhar uma esteira, uma indústria de engarrafamento, você vê as esteiras rodando com as suas garrafas, com as suas tampinhas, sendo automaticamente envasadas e fechadas. O que move essas esteiras? É o redutor. Mas nós temos também o transporte do minério de ferro, que sai das mineradoras, são obrigadas a serem transportadas para o porto, para daí serem levadas para as usinas e para as aciarias. Então, o redutor, ele não atende só ao pequeno ou grande, ele atende pequeno, médio e grandes as indústrias. Com isso, meu marido, a partir da terceira geração, começa a fazer um investimento maciço em máquinas importadas, trazendo tecnologia, e com isso a gente consegue diversificar cada vez mais a quantidade e a variedade dos redutores de velocidade. Quando começa o meu momento? Em 1990. A fábrica, já com sua grande potência industrial, necessitava de um suporte, de uma ajuda, porque começou-se a perder dentro da indústria cestária o que a gente chama de capacidade financeira. Quando você começa a crescer muito no negócio, se você não tem uma gestão muito adequada, uma gestão muito forte, você começa às vezes a perder a linha e perder os pontos importantes de uma empresa. Nesse momento, a empresa era administrada somente pela família. E quando eu fui chamada, meu marido ainda falou assim: Inês, você tem muita facilidade de se comunicar, você é uma pessoa que tem um grande poder de chegar nas pessoas e tirar informações importantes, venha para me ajudar. E eu falei: Luiz, é meio difícil, né, eu entrar numa fábrica tão técnica, onde a mecânica, a parte de materiais, são praticamente o perfil maior dessa empresa. Se fosse roupa, sapato... Ele falou: não tem problema, você vai e você vai tentar entender o que está acontecendo na área industrial, porque a gente produz, mas o dinheiro não está chegando na quantidade que a gente precisa. E foi aí que eu comecei o meu grande trabalho investigativo, um trabalho praticamente de tentar monitorar todas as áreas, tentar conversar com todas as pessoas da fábrica para saber o que acontecia. E foi o momento mais importante da minha vida profissional, porque através dos funcionários eu aprendia tudo sobre o produto, o processo e os problemas de fabricação. Por outro lado, através de mim, eles viam uma pessoa que poderiam dizer sem medo, sem problema nenhum, todos os problemas que aconteciam na fábrica. Então, eu fiz um trabalho ali de humanização, um trabalho de qualificação, porque eu percebia que muitos dos funcionários precisavam de uma qualificação para poder dar seguimento a um produto tão técnico e de tanta qualidade. E fiz também o trabalho de profissionalização. Então, esse foi assim um outro marco da história. Eu acho que com a minha chegada, nós entendemos que a família não era suficiente. Então, nós tivemos que contratar vários profissionais,
de vários departamentos, vários segmentos, inclusive a nossa área de TI necessitava também de uma grande reestruturação. Foi um trabalho longo, foi um trabalho onde eu tive a oportunidade de 5 anos conhecer a fábrica e depois ser transferida para a área comercial. Nós tínhamos então uma bela fábrica, estávamos sanando os problemas de qualidade, sanando os problemas de desvios, de perdas financeiras, e com isso a empresa tomou um rumo muito bom, muito bom. Para você ter uma ideia, já em 2008, com a introdução dos robôs na automotiva, a Cestari se coloca entre uma das maiores fornecedoras de volante e cremalheiras para o segmento automotivo. Todas as montadoras que aqui estavam já se utilizavam dos nossos produtos, assim como as maiores indústrias de todos os segmentos do país usavam os nossos redutores de velocidade. A empresa com isso começou a crescer muito e começou a chamar a atenção das empresas lá de fora. Com esse processo de vinda das grandes empresas para o Brasil, muitos nos procuraram para comprar a Cestari. Só que a família, quando percebeu que investindo, cuidando, profissionalizando a empresa retomou o seu crescimento, a família falou, não, nós não queremos sair do negócio. Então começou aquela enxurrada de empresas multinacionais, fabricantes de redutores da Itália, da Bélgica, do Japão, vindo até nós, querendo comprar a Cestari, e nós negando, porque a família não queria sair do negócio. Afinal de contas, nós já estávamos muito bem, tanto no setor automotivo quanto no setor de redutores. Até que a nossa empresa, a famosa empresa WEG, nos abordou e, coincidentemente, com a entrada do nosso filho, com a 4ª geração. O meu filho teve aí, assim, por ter trabalhado 10 anos numa indústria metalúrgica, ou seja, também com uma vasta experiência de indústria, ele entendia que o mercado estava muito competitivo. E quando ele soube que a WEG, que fabricava o motor e fazia a complementação dos nossos redutores, ele chegou um dia e falou para os pais, olha, hoje nós fabricamos redutores, a WEG fabrica motores. Nós precisamos fazer uma parceria com eles, porque eles vão entrar nesse segmento. Ou com a Cestari, ou eles sozinhos vão iniciar o processo de fabricação de redutores. A WEG já na época, uma empresa nacional de largo, grande segmento, ela trabalhava no setor de reflorestamento, química, mecânica, motores. Ela na época já era mais do que consolidada, a maior fabricante de motores do Brasil. E como nós tínhamos outros fabricantes que chegaram no Brasil já com suas fábricas de redutores, e uma delas a nossa maior concorrente, meu filho ainda falou assim, vamos nos unir à WEG, porque nós temos que lutar com o nosso maior concorrente. Então, com a entrada dele em 2009, nós tivemos, assim, uma nova virada, um novo capítulo da história Cestari. A WEG nos procurou, ela não veio com a intenção de compra. Ela falou, nós precisamos nos unir para lutar com o nosso maior concorrente. E assim, em mais ou menos 2012, mais ou menos, 2013, esta joint venture acaba acontecendo. Na realidade, nós temos a data aqui que em 19 de outubro de 2011, a formação de uma joint venture com a WEG, maior fabricante de motores, atuando em vários segmentos do mercado. Essa foi uma das grandes viradas. Bom, a WEG Cestari é uma empresa que ela não gosta ou não é do perfil crescer
pouco e nem devagar. E ela tinha, já como parceira, projetos de crescimentos muito grandes. Nós não estávamos assim acostumados com a velocidade do crescimento de uma empresa como a WEG e fomos obrigados, com a parceria, nos adaptarmos a isso. Então, em 2019, a WEG entendeu que nós precisaríamos adquirir uma nova fábrica de redutores instalada em Bento Gonçalves e com isso a WEG Sestari adquiriu a Jeremia, tornando assim 100% do grupo WEG Sestari. 2022, dando continuidade à nossa expansão, a família Sestari, aí só a família Sestari entendeu que nós precisaríamos seguir para um outro mercado. Através de uma parceria com fabricantes, com pessoas americanas, nós fundamos então, em 2022, a empresa para dar atendimento ao segmento das torres eólicas no Brasil. Aí você vai falar assim, mas torres eólicas, o que tem a ver, né? O redutor de velocidade, ele é uma caixa onde ele reduz a velocidade através da velocidade. Ele reduz velocidade em força. A caixa de uma torre eólica, ela tem mais ou menos uma função ao contrário. Ela multiplica nessa caixa de engrenagens a velocidade do vento. Então, se a gente for pensar que os nossos dois produtos são basicamente formados com engrenagens, nós estamos falando em uma que reduz e a outra que multiplica. Então, novamente, a família entendeu que pelo nosso DNA nós poderíamos assim também administrar o segmento eólico no Brasil. Então, vamos dizer que hoje nós somos fabricantes de redutores, produzimos peças para as grandes montadoras com o volante e a cremalheira e hoje também atuando no mercado eólico. Então, essa é mais ou menos a história das empresas Sestari, né? Uma através de uma sociedade, uma joint venture, nós somos 50% parceiros da WEG e as outras empresas somente da família Sestari. Então é mais ou menos essa a nossa história. Que incrível, 125 anos de várias gerações, vários capítulos, recapítulos, né, também. Isso mesmo. E várias coisas novas que vocês conseguiram acrescentar com o tempo mesmo dentro da empresa. Isso mesmo. Para se renovar, continuar no mercado, crescer. E imagino que desse tempo também teve muitos altos e baixos, que foi quando vocês tinham que recalcular as rotas, entrar com novas parcerias também, para estar atualmente no mercado. Isso mesmo. E no Brasil, com a vinda de grandes empresas, né, multinacionais, as empresas brasileiras tiveram que repensar o seu processo de gestão, de se qualificarem para esse mercado tão competitivo, e nós vimos nessa parceria, né, através do grande olhar, né, do meu filho, já que já havia um potencial perigo, né, da gente continuarmos sozinho, e ele falou, não, nós temos que fazer essa parceria, porque a WEG, ela vai não só trazer um maior crescimento para esse segmento, como ela vai inclusive nos ensinar a termos mais capacidade de crescimento. E foi o que aconteceu. Que incrível. E você falando um pouquinho assim da história, quem foram as pessoas que te inspiraram, né? Desde o início, assim, até hoje também? Bom, foram várias pessoas. Eu começo aqui, obviamente, com a minha mãe, que foi uma grande empreendedora. Ela saiu de uma cidade muito pequena, chamada Pinhalzinho, foi estudar em Bragança Paulista a pedido de uma professora que viu nela um potencial incrível. Meu avô, pai da minha mãe, muito inteligentemente viu e acreditou nessa história e falou, Ditinha, você gostaria de fazer o quê? Eu gostaria de ir para São Paulo. Ela se especializou em cabelos, montou o maior salão em Bragança Paulista
E não contente com isso, porque ela estava tendo muitos filhos, ela resolveu ir para São Paulo para dar melhor educação, melhor formação, e ele, na época, com 6 filhos, eu era caçula, ela se mudou para São Paulo e lá ela formou 3 salões, depois entrou no ramo de chapelaria e flores. Minha mãe trabalhou até os últimos dias da vida dela. O que ela passou como legado, né? O amor ao trabalho, a esse grande talento empreendedor que ela tinha, isso deu principalmente nós mulheres da família, essa vontade de crescer como ela, né? E eu comecei a minha história com ela aos 7 anos de idade. E a segunda pessoa, obviamente, foi meu marido, que num dado momento, quando eu já tinha os 4 filhos pequenos, vendo a minha capacidade de comunicação, a minha formação, porque nós 2 nos conhecemos na faculdade e somos formados, né, pela mesma faculdade, ele falou, venha me ajudar, porque eu preciso da sua capacidade de comunicação. A terceira pessoa foi que no período em que eu estudava, no período que eu estava em São Paulo, aguardando a minha formação acadêmica, né, eu trabalhei 10 anos numa escola de arte. E essa pessoa, o dono dessas escolas, era um grande empreendedor também. Ele tinha uma frase que me marcou muito, e eu usei muito essa frase quando eu trabalhei na indústria com mais de 600 pessoas, principalmente homens. Ele falava assim, não existe dificuldade. A dificuldade está na pessoa quando ela diz, não dá para fazer. Então, quando nós, né, funcionários da escola, eu era secretária executiva, trabalhava muito com essa pessoa, ele falava assim, eu não quero nem saber, você tem que se virar e resolver os problemas. Eu não estou aqui para resolver os seus problemas. Isso ele me deu uma grande capacidade de pensar o seguinte, todos nós somos capazes. Nós temos que achar dentro das nossas dificuldades a solução. Nós temos que tentar. Não quer dizer que você vai acertar o tempo inteiro, mas se você não tentar modificar, melhorar, você nunca vai ter os melhores resultados. Ele foi um homem, ele é de origem judaica e você sabe a força que eles têm para crescerem, para tornarem tudo ouro, né? Os judeus são uma potência hoje como pessoas capazes de crescerem financeiramente. E a quarta pessoa que eu tenho assim, com o maior carinho, o meu sogro, que com apenas escola primária e pelo amor e paixão pela empresa do pai, fundador da Sestari, ele abriu mão de estudar para nunca se afastar daquilo que ele gostava de fazer. Para você ter uma ideia, ele era uma pessoa que todos os dias ele fazia questão de tocar o sino da empresa e cumprimentar cada um dos seus funcionários e desejar um bom dia e um bom trabalho na empresa. Ele, com os 8 irmãos que participavam da gestão das 3 empresas fundadas pela família, num dado momento, os irmãos já com olhos em outras fábricas, em outros ramos de negócio, ele falou, eu não quero outro negócio. Eu quero continuar com a fábrica da Sestari mecânica e eu quero dar o impulso que eu acho que precisa. Então foi quando ele chegou nos irmãos, comprou as ações e sozinho, apenas com escola primária, ele tornou a empresa o império que é. Ele tirou a fábrica instalada de um centro da cidade e levou para uma área gigantesca. Então, se eu não me engano, pelos meus dados, é 485 mil metros quadrados a área da empresa nova, que hoje está instalada até hoje. Então é assim, é uma pessoa de pouca educação, pouca formação, mas que tinha um olhar para o futuro, um olhar para o crescimento. Imagina quando esse alemão, que já fazia manutenção nos redutores na época da guerra, chegou nele e falou, Alcides, vamos produzir o redutor, vamos deixar de ser apenas uma empresa de manutenção. E ele com a pouca, né, com pouco
com pouco estudo, né? Pouca formação acadêmica, ele pegou nesse desafio uma grande oportunidade de falar: nós vamos ser produtores de redutor. Então, era um homem que para ele também não existia dificuldade. Muitos dos problemas que os próprios engenheiros encontravam na fábrica, eles iam para casa, dormia com um pedaço de papel e uma caneta, e durante a noite, ao acordar de madrugada, ele desenhava as soluções que os próprios engenheiros não encontravam. Então ele tinha uma capacidade de técnica, intuitiva, era assim de se admirar. Outra coisa que ele fez, ele transformou uma época onde você não existia matéria-prima pela guerra, ele se tornou um grande sucateiro, comprando material das outras fábricas para poder sustentar os fornos da sua fundição. Como é que ele fez isso? Já que eu não tenho a matéria-prima, eu vou buscar a sucata para substituir a matéria-prima. Isso na fase da Segunda Guerra. Então, ele sempre achava, nos momentos de dificuldade, a solução que a empresa precisava. Então, eu tenho, assim, exemplos de pessoas que me acompanharam e eu acho que, de uma certa forma, ajudaram a traçar o meu perfil profissional. Que incrível, muito inspirador mesmo saber um pouquinho da história, tanto da empresa, tanto das pessoas, né, em si, que fizeram parte aí da sua história. Então, eu agradeço a oportunidade e acho que, assim, hoje, com a gestão do nosso filho, que está completando aí a nossa 4ª geração, nós temos muito orgulho de estar deixando para ele muitos legados. Meu filho tem aí na história de todos os seus antepassados, desde o seu bisavô, avô, pai, uma história de luta, uma história de crescimento, e ele está fazendo jus a isso, dando ainda à empresa novos rumos, ampliando os nossos horizontes e ele fazendo a sua parte como o maior responsável da 4ª geração. E para nossa alegria, nós já estamos com netos, né? Fazendo aí, se preparando em faculdades de grande porte, de grande qualificação. Eu tenho um neto já fazendo Getúlio Vargas, eu tenho um neto 5 anos estudando no exterior, em escolas da Inglaterra, e a família, apesar de todos esses anos, ainda pensa em continuar com esse legado. Você comentando um pouco sobre a trajetória da Sestari e a sua trajetória, como que você iniciou, né, a sua carreira, sua profissão, conta um pouquinho pra gente como você entrou na Sestari. Bom, eu falo que a minha carreira começa aos 7 anos de idade. Eu sempre fui uma menina muito curiosa e muito apaixonada pelo trabalho da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa incrível para a sua geração, porque ela se formou, ela morava numa pequena cidade de Amparo, Pinhalzinho, desculpe. De Pinhalzinho ela foi transferida, o pai vendo que ela tinha muito amor aos estudos e ela querendo já trabalhar, querendo produzir, ela pedia para o pai que ela queria se formar em cabeleireira. Foi para São Paulo com 15 anos, se tornou a primeira cabeleireira de Bragança Paulista e depois, acreditando que ela poderia criar os filhos muito melhor em São Paulo, ela acabou se mudando para São Paulo, onde ela acabou montando 3 salões, e desses 3 salões, ela foi, assim, a primeira cabeleireira a atender a noiva no seu primeiro dia, onde ela pudesse receber todos os tratamentos, desde o seu banho, tratamento de beleza, de pele, mãos, pés, e saísse do salão totalmente vestida pela própria estrutura onde ela estava sendo atendida. Então, a minha mãe, assim, ela pensou, por que a noiva ter que voltar para casa para poder se vestir e terminar de se arrumar? Então ela trouxe para dentro dos seus salões a estrutura da noiva, que acabou atendendo em todo o seu
em todas as suas coisas, como o banho, a massagem, a limpeza de pele, os serviços de cabelo e de vestimenta também. Ela inovou isso e isso acabou se expandindo para São Paulo em muitos outros salões. A minha mãe não parou por aí. Quando ela viu que ela não poderia mais trabalhar com o salão, ela começou a mexer com chapéus. E quando ela sofreu um acidente, onde ela ficou com algumas deficiências por causa desse acidente, ela começou a fazer flores. Então foi uma mulher que ao longo dos anos, sim, ela trouxe sempre, deixou para o legado para as filhas no sentido de sempre trazer a importância das atividades femininas, auxiliando na família, contribuindo assim com a parte financeira e trazer. Meus pais tiveram 9 filhos e por conta disso minha mãe precisou, junto com meu pai, ajudar muito no orçamento da família. Aí você fala assim, foi uma inspiradora? Foi uma inspiradora. Então com 7 anos eu achava maravilhoso o trabalho da minha mãe nos salões, eu queria aprender tudo o que ela fazia. Com 12 anos eu já atendia as clientes dela, inclusive as próprias clientes me chamavam porque queriam o meu atendimento. E com 17 anos eu quis começar a trabalhar fora, como uma empresa, ou trabalhar numa indústria, ou numa sala de atendimento, ou numa loja, porque eu achava que só a experiência no salão era muito pouco para mim. Minha mãe e meus pais tinham uma regra que só poderiam trabalhar os filhos que já tivessem entrado na faculdade. E eu quebrei essa regra e pedi que não. Eu queria trabalhar, eu queria começar a contribuir no orçamento da casa e eu, com 17 anos, já estava trabalhando numa escola de arte como recepcionista e depois como a principal executiva das unidades de escolas da Escola Pan-Americana de Arte. Eu trabalhei em todas as sedes, fiquei trabalhando nessa escola por 10 anos e depois, quando me casei, fui para o interior e comecei as minhas atividades na Sestari. Em 1975, então, eu com os meus 24 anos comecei a trabalhar na indústria, no departamento de contabilidade. Fiquei ali mais ou menos por uns 4 anos quando nasceu a minha filha Juliana e eu precisei me afastar por problemas de saúde dela. Ela foi operada do coração e eu vi nisso então uma oportunidade de eu me afastar temporariamente das empresas da Sestari para poder cuidar dos meus filhos. Fiquei num período de 10 anos tendo 4 filhos e me dedicando a uma escola que nós acabamos, através da sociedade com uma cunhada, eu acabei achando uma grande oportunidade de eu continuar trabalhando, manter uma atividade profissional e estar junto dos filhos, produzindo e educando. Eu fiquei nessa escola, então, por 10 anos, foi uma escola inovadora, porque nós introduzimos muitas atividades esportivas, introduzi o curso de inglês, que numa cidade que na época com 40 mil habitantes, os recursos eram muito pequenos para a escola maternal. Bom, em 1990 já, portanto com quase 10 anos na educação, meu marido estava passando por um período com umas dificuldades e ele acabou pedindo a minha colaboração dentro da empresa. E eu sempre falei assim, puxa vida, né? Se fosse uma fábrica de sapatos, de tecidos, de roupas femininas, seria muito mais fácil. Quando ele me convidou para entrar novamente na empresa em 1990, eu pensei, como é que eu vou, dentro do meu conhecimento de administração de empresas, poder contribuir numa indústria mecânica, onde ali você trabalhava com metais, você trabalhava com uma tecnologia de ponta e eu não tinha uma formação de engenheiro, eu tinha uma formação de administrador.
Então, no primeiro período que eu trabalhei no departamento de contabilidade, eu não tive problema nenhum. Mas quando eu vi que eu tinha um desafio de começar a trabalhar dentro da indústria, dentro das instalações, da produção, dos processos, ali foi o meu primeiro grande desafio. Mas, graças a Deus, até por influência do meu marido, ele me incentivou muito, dizendo: Inês, você sempre teve muita facilidade de comunicação, você sempre teve muita empatia pelas pessoas, eu acho que você pode contribuir dando o seu atendimento aos funcionários, porque eu tenho certeza que eles podem nos dizer, eles podem nos informar quais são os problemas da empresa e onde nós temos que melhorar dentro da atividade industrial, com seus processos, com seu processo de qualidade, com as suas dificuldades e as suas perdas, né? Porque em 1990 a indústria, depois de tantos planos, ela já estava passando por alguns problemas financeiros. E a minha atuação foi uma atuação muito humanizada, onde eu tive que percorrer todos os departamentos da indústria, conversando com todos os chefes de seção e procurando, dentro de cada relato, de cada depoimento, saber das dificuldades para poder atender nas suas melhorias. Eu acabei me concentrando muito na área de qualidade, porque um dos nossos parceiros, um dos nossos diretores, ele falava sempre uma coisa: Inês, a qualidade é onde tudo acontece, e é lá que você pode olhar onde que estão os problemas principais da empresa, no seu produto, no seu processo, na sua industrialização, e pode trazer aonde nós estamos perdendo dinheiro, onde nós estamos tendo as nossas perdas. Então, esse meu período, trabalhando na qualidade e percorrendo a fábrica diariamente, eu fiz sim um trabalho muito humanizado, de tentar, através dos próprios funcionários, entender as suas dificuldades, entender as dificuldades de processo, e com isso tudo eu precisei me preparar com alguns conhecimentos que me faltavam. Por exemplo, fundição. A empresa já tinha uma fundição de grande porte, mas eu tive que visitar, na época, a Celso Varga, Freios Vargas, que tinha uma das maiores fundições no Brasil e poderiam me dar subsídios para me poder levar para a empresa. E assim eu fiz. Então, eu rodei empresas de fundição, visitei indústrias que poderiam me dar subsídios para mim poder melhorar os processos da empresa, e assim eu fiz. Segundo alguns consultores, eles falam que o meu trabalho nesse período foi de muita importância, porque eu atuei principalmente em cima das dificuldades, em cima da não qualidade, em cima dos processos que não atuavam com produtividade e com qualidade assegurada. Foi um trabalho muito marcante para mim, me deu muita experiência do processo e do produto, e acabei, depois de alguns anos, sendo transferida para a área comercial. Fiquei, então, no período de qualidade, eu cheguei a ficar coisa de 5 anos, e a área comercial foi a minha maior atuação. Foi aonde eu pude desenvolver um processo de profissionalização na empresa, que já era uma coisa que fazia parte já do meu DNA, porque eu sempre acreditei no treinamento, sempre acreditei na preparação dos funcionários. Então, para mim, para você ter uma ideia, quando eu entrei na empresa e eu vi uma das maiores dificuldades que ela teve, por exemplo, foi o nível de escolaridade. Você sabe que antigamente as pessoas não se preocupavam muito em estudar, né? Uhum. Então, dentro da empresa, nós tínhamos funcionários de longa data, mas que tinham primário e nunca mais tinham estudado. Sim. Você, não sei pela tua idade, mas eu implementei dentro da Sestari o famoso telecurso. Trouxe todos os homens, todos os profissionais com formação incompleta,
eu acabei fazendo uma escola dentro da Sestari, formei profissionais, incentivei a continuidade desse ensino e tenho hoje, para minha grata satisfação, pessoas que começaram no meu telecurso e hoje são engenheiros formados. Nossa. Então, o meu trabalho foi humanizado, foi um trabalho de profissionalização e principalmente de qualificação da mão de obra dentro da empresa. Acho que isso foi o meu maior legado, ou minha maior contribuição dentro da empresa. Que bacana, porque você deu oportunidade para as pessoas que às vezes não tiveram em algum momento, Isso né, dentro mesmo, da empresa. Isso mesmo. E você contando pra gente, assim, o que você acha que foi o seu maior desafio na vida profissional e como você conseguiu superá-lo? Então, o meu desafio era entender exatamente aquela linguagem de engenheiros, né? A linguagem dos materiais. Eu, quando estudava química, eu falava assim, meu Deus, aonde que eu vou usar todos esses elementos químicos? Mal sabia eu que com os anos eu teria que entender os elementos químicos, porque eram deles que nós tirávamos a melhor mistura da fundição. Então eu tive que aprender a importância dos materiais, de um material 1020, 1045, 8120, o material de bronze, que é diferente do aço. E quando eu fiz um trabalho dentro da qualidade, eu pude observar que a nossa fundição precisava, sim, para tirar uma melhor massa, um melhor produto para oferecer para a nossa usinagem, eu tinha que trabalhar a questão dos elementos que eram colocados nos fornos. E aonde foi que eu fiz um trabalho muito grande? Classificação de sucatas. Porque a sucata, quando você joga no forno, você precisa ter dentro dessa receita, saber exatamente quantos elementos você está colocando de cada material. E a noção dessa massa, a noção dessa qualidade de uma fundição foi um dos nossos maiores e melhores funcionários, que ele ficou 58 anos trabalhando como fundidor. E ele falou, Inês, é muito simples, a fundição nada mais é do que uma receita de bolo. Você não tem o ovo, a manteiga, você não tem a farinha, cada elemento tem a sua capacidade. Então foi aonde eu entendi pela primeira vez a importância dos elementos, a importância de cada elemento na fundição para trazer a melhor produto na usinagem. Porque se o produto viesse sujo, com incrustações, ou mal diluído na sua fundição, nos seus fornos, misturavam todas as pastilhas e todo o processo de usinagem, acabava tendo muitas dificuldades. Então eu fiz um trabalho meio que de ir até o início do processo para saber da onde conseguiam ou da onde aconteciam todas as nossas irregularidades e todos os nossos problemas de qualidade. Então, volta aquela história, um pouco que você conhece na faculdade aqui sobre química, os conceitos de administração, tudo que você aprende na vida, você um dia vai aplicar no seu trabalho. Sim. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que me fez relembrar vários conceitos, vários ensinamentos que na época eu achava que não eram importantes, mas que depois no trabalho eu percebi toda a sua importância. Então eu acho que eu fiz um trabalho de qualidade e depois na área comercial, trabalhando muito na profissionalização, na formação da mão de obra e principalmente na área de marketing. Mudei com a logotipia da empresa, mostrei uma cara nova da Sestari, porque eu falava assim, meu sonho é tornar essa empresa conhecida como Coca-Cola. Tornar essa empresa conhecida no mundo inteiro, porque o nível de tecnologia que nós trabalhávamos merecia ser divulgado para todo mundo. E hoje, graças a Deus, a Sestari é uma empresa que exporta para todos os países e tem aí na sua parceria com a WEG uma das maiores empresas do Brasil. Que incrível! E conta pra gente um pouquinho se existiu algum momento
Ou também alguma decisão importante da sua trajetória que você considera, assim, um divisor de águas na sua carreira? Então, eu acho que os momentos principais que me tornou, assim, consciente da importância da minha liderança perante os funcionários foi quando eu identifiquei a necessidade de manter um nível mínimo de conhecimento dentro da fábrica. Isso era um desafio, porque nós tínhamos muitos funcionários com vários níveis de educação. Eu entendi também que, como empresa familiar, somente a família não teria condição de atuar e de buscar soluções para todos os problemas da empresa. Todos os setores, então, né? Qual foi o divisor de águas desse período para mim? Foi a profissionalização. Nós começamos a buscar no mercado pessoas com suas especialidades, como pessoas importantíssimas na área de custo, na área de marketing, na área de processos industriais, na parte de software e de TI foi muito mexido, foi muito investido nesse segmento, porque a empresa, ela tinha, assim, por ser uma empresa familiar, ela tinha algumas dificuldades nessa coisa de renovação, de se reestruturar. Em 1990, nós começamos, assim, fazer a grande transformação da empresa, né? E eu acho que um dos maiores divisores de água foi o processo de profissionalização, tornar a empresa não só familiar, mas trazendo também a sua capacidade dos profissionais externos, das especialidades. E você contando um pouco, né, dessa parte de divisão de águas, você teve alguma história também, uma situação marcante que talvez poucas pessoas saibam, né? Talvez uma coisa mais individual da sua vida, mas que mudou talvez um pouco a sua forma de ver a liderança? Sim, eu tive algumas dificuldades, alguns embates, porque você sabe que quando uma mulher entra numa fábrica onde no primeiro momento era toda ela habitada por homens, eu tinha que me fazer respeitar, eu tinha que me fazer entender, e eu tenho, sim, momentos, assim, muito importantes, como eu cheguei a momentos a encontrar em alguns departamentos funcionários com ações inadequadas. E eu tive que chegar com toda a minha coragem e dizer que se ele não se adequasse, se ele não respeitasse os seus amigos e colegas de trabalho, eu estaria mandando ele embora. Cheguei a pegar funcionários brincando, cheguei a pegar funcionários produzindo peças dentro da empresa para vender e fabricar, quer dizer, fabricava dentro da empresa e vendia fora com o lucro da matéria-prima das empresas. Então, assim, desvios, pessoas desperdiçando muito o próprio produto que produzia, não tomavam cuidado de fazer a classificação, a separação dos refugos. Então, o que nós tivemos? Que fazer um trabalho muito, mas muito apertado nas dificuldades dos seus funcionários, nas irregularidades dos seus funcionários e no treinamento e na capacitação de todos esses funcionários. Quer dizer, você não consegue manter uma empresa ou não consegue manter uma empresa sólida, eficiente, lucrativa, sem você sanar os problemas que ela tem na base. E a gente conseguia entender todos esses problemas fazendo um trabalho muito próximo com os seus funcionários. Então, assim, a coisa que mais me impactou, assim, o que mais me trouxe uma dificuldade maior foi eu ter que me entender com o público masculino, eles me respeitando e fazendo eles entender que nós poderíamos, nós que eu falo, mulher, né? Mulheres, nós poderíamos ensinar muita coisa importante para eles. O meu marido foi terceira geração e foi o que introduziu na empresa o público feminino. E essa adaptação de trazer a mulher
para trabalhar junto com o público masculino, também teve seus problemas, teve suas dificuldades, teve suas adaptações, que nós tivemos que, pouco a pouco, ir sanando também. Então, foram, assim, alguns embates, alguns pontos importantes que nós fomos vencendo e fomos trazendo a empresa para uma realidade mais moderna. E eu imagino, né, você comentando aqui da sua parte feminina entrando, né, essa parte de liderança, que você sofreu muitos preconceitos e também muitas situações que provavelmente marcaram de certa forma, né? Porque eu falo que a gente passa por situações e às vezes a gente leva algo de aprendizado com isso. Sim, mas eu falo também o seguinte, que dentro de um público, né, você tem pessoas que lutam às vezes para que você fale, que você cometa um erro, mas tinha muita gente dentro da empresa que torcia por você. Então eu falo que grande parte do meu crescimento, do meu aprendizado, eu consegui fazer um trabalho muito próximo aos meus funcionários. Então, eu tive, sim, algumas dificuldades no início, mas eu tive muita colaboração dos funcionários. E são eles que acabam trazendo e dando para você a solução de todos os problemas. Bacana. E assim, sendo mulher, mãe de 4 filhos, como que foi possível conciliar esse nobre papel junto também com uma atuação profissional, principalmente em liderança? Então, como eu já te falei, até que meus filhos atingissem a idade escolar, entrando no primeiro grau, eu tratei de manter na escola infantil um trabalho misto, que eu pudesse trabalhar e cuidar das crianças. Quando eles começaram a atingir aí seus 7, 8 anos, começaram a ir para a escola normal, eu comecei a entender que a empresa e o meu marido precisavam muito mais de mim atuando na empresa do que eu mantendo a escola. Essa escola, portanto, ficou por 10 anos sobre as nossas responsabilidades, mas foi futuramente, quer dizer, quando eu resolvi retornar para a indústria, eu acabei incorporando a escola no nosso colégio objetivo, que existe até hoje na cidade e hoje mantém uma das maiores escolas da cidade e com muita competência, introduzindo os seus alunos sem cursinho das principais faculdades de São Paulo, meus netos todos estudando nessa escola. Então, assim, a minha história dentro do processo educacional, ela foi assim também em paralelo, porque eu sabia da importância da qualificação, da educação dentro da nossa atividade pessoal, e eu sempre frequentando e trabalhando em escolas, eu podia entender o quanto esse processo de treinamento era importante para o crescimento. E eu não esqueci até de contar para você que em São Paulo, no período que eu fiquei trabalhando nas escolas de arte, eu tive uma grande experiência em escola de arte também. Então, a minha história, exatamente, então a minha relação com alunos, a minha relação com professores, com treinadores, com qualificantes, quer dizer, com pessoas que qualificavam a mão de obra, eu via às vezes alunos que começavam sem desenhar absolutamente nada, que não tinham a mínima noção do lápis, dos guaches, de todo o material a ser usado nas pinturas. E eu, passado alguns tempos, eu via quadros feitos por elas, maravilhosos, trabalhos realizados assim, com tanta qualidade, que eu falava, meu Deus, o que é isso na realidade? É a vontade de alguém, é o amor que alguém tem por algum tipo de profissão, por algum talento e o treinamento que ele recebe. Então, essa relação de escola na minha vida foi uma coisa que perdurou por muitos anos e fez com que eu introduzisse muito isso dentro da empresa. Como a gente estava comentando, né, a trajetória inteira que você tem para chegar no cargo que você ocupa hoje, né, com as experiências que você tem hoje. Então, às vezes a pessoa pensa, nossa, do que eu vou tirar
de ser uma recepcionista, um exemplo, uma escola, que foi meu primeiro trabalho fora da minha vida familiar. O que eu vou tirar disso? E aí, sem pensar, sem saber, às vezes, do futuro, você teve sua própria escola e também implantou a parte de educação dentro da empresa. Exatamente. Quer dizer que educação e trabalho estão sempre trabalhando, sempre juntos. E olhando para trás, assim, qual foi o maior aprendizado? Que desafios que trouxeram para você essa forma também de liderar? Acho que o maior aprendizado é o seguinte, a mulher, de uma certa forma, ela já tem dentro do seu DNA uma coisa que é a grande intuição, né? É a grande força de dedicação que ela tem, é um trabalho assim, desde o momento que ela foi designada a gerar uma criança, cuidar dessa criança, a mulher, quando ela gosta e se dedica a algum determinado trabalho, ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar. O trabalho, assim, a mulher tem demonstrado ao longo dos anos, e a gente vê hoje nos grandes cargos, mulheres na liderança, eu falo que uma das maiores qualidades da mulher é a sua intuição, é a sua dedicação, o seu empenho e a grande capacidade de resiliência que ela tem. A mulher, quando ela vê as dificuldades, ela não esmorece. Ela tenta suprir essas dificuldades, trabalhando cada vez mais em cima da sua dificuldade. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos fatores que traz na mulher a capacidade de sucesso que ela tem por todas as características já femininas que ela adquire. O homem é muito mais prático, ele é um cara muito calculista, ele é uma pessoa de atos e atitudes muito mais rápidas. A mulher, ela trabalha um pouco mais na intuição, no sentimento, ela agrega muito mais as pessoas para ela e ela tem uma capacidade humana impressionante. A capacidade de desenvolvimento humano é muito grande na mulher. É verdade. E quais características você considera, então, essenciais para uma mulher ocupar um cargo estratégico na indústria hoje, ou um cargo de liderança, né, ou cargo desse estilo? O que você acha que a mulher tem que ter, que seja importante? Primeira coisa, amor ao que ela faz, né? Amor ao trabalho, amor à profissão que ela adquiriu, que ela escolheu. E se ela não tiver o amor, ela não consegue ter a dedicação necessária e a perseverança. Porque quando você não gosta daquilo que você faz, você não consegue se dedicar e você não consegue persistir nas suas dificuldades. Então, eu acho que a primeira coisa, a mulher precisa gostar da sua profissão, ela precisa se dedicar, se empenhar, porque as dificuldades virão de qualquer forma. E não se esquecer de que nós aprendemos sempre com os nossos erros. Sim. E a resiliência vem aí para te auxiliar a não desistir. Você tem que, através dos seus erros, se desenvolver, retomar, se reciclar e continuar na sua atividade. Então, eu acho que são essas as maiores qualidades dela hoje. E o que você acha que, assim, que mudanças ainda precisam ser feitas para acontecer também das mulheres ocuparem mais cargos estratégicos em empresas? Hoje a gente vê uma geração, assim, um pouco mais leve na sua capacidade de tomar para si as suas responsabilidades. Eu acho que hoje a geração dos jovens, elas estão demorando um pouco mais para se tornarem adultas. E eu acho que, eu acredito que é através do trabalho, através da dedicação, que esse amadurecimento tenha que acontecer. O jovem, enquanto ele não entender que se ele não tiver a experiência de trabalho, se ele não se dedicar a alguma profissão, não se empenhar, não estudar, a gente não vai ter
futuras empresárias ou futuros empresários de qualidade. Esse amor ao trabalho tem que vir cedo. Essa dedicação ao trabalho, ela tem que vir cedo. Se isso não acontecer, nós não teremos bons executivos e não teremos bons líderes nas empresas. Então, eu acho que a dedicação é a coisa mais importante para que a gente possa trazer para as futuras gerações o seu legado e o seu exemplo. Então, acho que a mulher precisa, sim, cada vez mais acreditar na sua capacidade. Porque às vezes eu vejo muitas mulheres no mercado de trabalho inseguras, achando que não podem competir com o masculino, competir com os homens, e não é verdade, porque cada mulher tem o seu talento, cada profissional tem o seu talento. Eu acho que a grande responsabilidade dos líderes hoje das empresas é identificar o talento de cada um. E eu acho que a grande dificuldade que a gente vem entendendo nos últimos tempos é, às vezes, a má formação da liderança ou a falta de capacitação da liderança. E liderar, o que é liderar? Mais do que nunca você amar o seu próximo. E se você não entender, dentro do processo de liderança, quem é o seu colaborador, o que é que ele sonha, quais são as dificuldades que ele tem, você não consegue trazer os seus funcionários, os seus colaboradores numa situação de maior produtividade. Todos eles precisam ser adequadamente ajustados às suas funções. Você vê, às vezes, um grande técnico de máquina, às vezes ele não consegue ser um chefe de seção ou um líder de pessoas, porque ele é um bom técnico de máquina. E aonde está a importância da liderança? Desses supervisores, das pessoas que administram os seus departamentos. É tentar identificar o talento de cada um, é tentar trazer de cada colaborador a sua maior capacidade. Todos nós temos. E aqueles que têm a vontade de desenvolver, é uma questão de tempo. É verdade, que incrível. E a gente falando de toda a sua trajetória, conta pra gente um pouquinho de quem te influenciou, quem te inspirou, principalmente na sua trajetória profissional. Eu acho que foram várias pessoas que estavam conversando. Várias. Pelo visto, assim, na minha infância, sem sombra de dúvida, foi minha mãe. Sim. Minha mãe, com toda a vontade que ela tinha de ser a melhor cabeleireira, a que inovava, a que traria os melhores recursos, ela sempre trouxe para nós, principalmente para nós mulheres, né, a seguinte lição: nunca dependa de viver financeiramente no matrimônio só através dos seus maridos. Vocês precisam desenvolver alguma qualificação para que vocês possam trabalhar e possuir os seus recursos próprios. Não dependam só da remuneração dos seus maridos. Toda mulher moderna, né, ela tem que entender que não há mais espaço para somente donas de casa. Ou, se ela for dona de casa, que ela tenha por um período de fazer uma grande contribuição na educação dos seus filhos. Mas hoje a mulher tem um papel importantíssimo no mercado de trabalho. Então, eu via isso com 7 anos, 10 anos, 12 anos, 15, e ela era uma pessoa que não tinha sossego. Quando ela não trabalhava mais numa área, ela ia para outra, ela ia para o chapéu, do chapéu ela ia para a flor, e ela morreu, para você ter uma ideia, produzindo flores. A segunda pessoa, eu acho, foi meu marido, que acreditou que eu poderia, com a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, de tirar das pessoas o melhor de si, ele me chamou numa determinada época e falou: você vem me ajudar, eu tenho certeza que você poderá trazer para mim os problemas que estão acontecendo na empresa. E foi o que aconteceu, ele acreditou. E ele acreditou na minha capacidade de me relacionar com os funcionários. Eu acho que foi. E também
o dono das escolas pan-americanas, que era um profissional que começou com uma pequena escola na Avenida Angélica e tornou essa escola famosíssima em São Paulo. Ele, se eu não me engano, ele inaugurou 6 escolas na cidade de São Paulo e tornou a Escola Pan-Americana uma das escolas mais conhecidas na formação de profissionais como decoração, publicidade, ilustração, desenho, decoração, fotografia. E ele era uma pessoa que também não tinha nunca... ele nunca foi uma pessoa conformista ou tranquila. Ele falava assim, nós estamos aqui no mundo para crescermos. E eu não posso pensar numa escola pequena. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter vários alunos com várias especialidades, com vários cursos que possam atender a qualquer pessoa que nos procure. Então ele começou com pintura ele foi crescendo, ilustração, publicidade, fotografia, decoração, e ele formou um império dentro dessas escolas. Então foram pessoas empreendedoras, foram pessoas que mostraram que se você tiver vontade de crescer, se você estiver se dedicando naquilo que você gosta, você vai encontrar os caminhos. E eu acho que eu tive bons professores, né? Bacana que eu ia falar isso, você teve durante a sua trajetória, né? Você teve em casa, você teve no seu primeiro trabalho, primeiro contato, trabalho. E também teve na sua vida conjugal, né? Então, tipo assim... Isso mesmo. Durante diferentes etapas da sua vida. E também, no decorrer dos meus anos de profissão, eu tive pessoas que me inspiraram muito também. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes de você estar no mercado de trabalho é você estar dividindo conhecimento com os seus parceiros. E uma empresa como a Sestari, com 125 anos, eu aprendi muita coisa. E aprendi muita coisa com os próprios funcionários, com os meus parceiros de trabalho, com os diretores que lá trabalharam por períodos mais ou menos longos. Então, assim, trabalhando que você está sempre trocando e aprendendo. Então, é uma coisa que não tem fim, né? Enquanto você estiver querendo aprender, né? Enquanto você quiser aprender, você tem aí na sua mão à sua disposição pessoas e situações que você possa estar aprendendo. E os livros também, né? Sim. Alguns livros me inspiraram bastante também. A gente já ia perguntar sobre isso já, se você tinha alguma indicação de livro ou filme, ou até mesmo algum podcast, alguma coisa que você goste de ouvir. Então, eu tive recentemente assistindo um podcast muito importante que fala da liderança e da humanização. Até vocês que são interessados nessa parte de RH, a parte de desenvolvimento de talentos, de liderança, assistam um podcast dessa Vivi Kiesi, que ela foi uma pessoa que também cresceu muito nesse segmento aí de humanização, de profissionalização, de desenvolvimento de talentos. Eu li um livro também que mexeu muito com a minha pessoa, que foi Pai Rico e Pai Pobre. Você já ouviu falar? É meu livro preferido. Ah lá. Porque é o seguinte... Eu falo que toda vez que eu tô precisando ter uma consciência financeira e, ao mesmo tempo, a gente entender um pouquinho como que funciona a vida de diferentes pessoas ali dentro do livro mesmo, como a Ana tá falando, a Mari tá falando, é um livro em que ele tem um pai que ele considera rico e um pai que ele considera pobre. Isso mesmo. E você vê... uma das coisas que eu passo e sempre passei para os funcionários da empresa é o seguinte, gente, o ser pobre hoje, às vezes, é até uma qualidade, porque o que a gente tem percebido em algumas famílias ricas, né, os filhos, por nascerem com grande e com todas as facilidades, né, financeiras e de negócios e desde os seus brinquedos mais caros, eles têm o que eu falo de um pouco de preguiça de tentar buscar as suas coisas. O filho de um pai pobre, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem ilusões. E se o filho
que tem pouco recurso, mas ele tem os caminhos, ele tem um exemplo, ele pode se tornar uma pessoa rica. Com certeza, com certeza. Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família classe média que lutou muito, mas que graças a Deus, aliada à formação que eu tive dos meus pais e mais os recursos financeiros que eu acabei adquirindo casando com meu marido, eu acabei tendo o que a gente chama de sucesso profissional e financeiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheço muita gente que saiu da pobreza e se tornou grande empresário. Isso é uma coisa que, às vezes, é mais fácil a gente ver exemplos de pessoas mais humildes que tiveram que, desde cedo, batalhar com suas dificuldades. Eu vejo nelas a perenização do esforço, do trabalho e daquela coisa de que sempre tem alguma coisa que ele quer vencer, que ele quer conquistar, que ele quer... Com os seus recursos, ele quer ter para a sua família. O rico não, o rico já nasceu com tudo praticamente. Então, às vezes, é mais fácil a gente ver filhos de pessoas ricas não terem tanto sucesso com o filho de pessoas pobres. Então, essa relação de pai rico, pai pobre, ela te dá um pouco a noção de entender que a pobreza e a riqueza, elas podem estar juntas. É você ter a capacidade de entender que para você se tornar rico, você tem um trabalho e um esforço a ser feito. E não ficar na sua posição de não fazer nada e achar que tudo vai cair de graça, não é isso? É verdade, é um livro que eu indico para todo mundo. É isso mesmo. Eu já li umas 3 vezes, eu nunca canso. E você viu que ele tem vários... Quando você lê de novo, você tem uma outra percepção, já percebi isso também. É, muito, muito bom. Esse foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Eu sou também muito apaixonada por filmes, então eu sempre estou procurando... eu gosto muito de documentários, você acredita? Porque os documentários te trazem a história de personalidades e de pessoas que fizeram a história, né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para saber por que tal pessoa se tornou famoso, por que tal político aquele império, né? Como é que aquele empresário construiu um império saindo de uma situação tão pequena, né? Então eu acredito que bons exemplos sempre têm que fazer parte da nossa vida. Que bacana. E para finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, Marinês, quando você olha para tudo que você construiu, qual legado você gostaria de deixar para as próximas gerações, falando até da sua família, né, que vocês são a 3ª gerações, já tem a 4ª, futuramente a 5ª. Qual o legado que você quer deixar para eles? É o que eu sempre falo e desejo para os meus filhos, né, que o legado da honestidade, do caráter, da perseverança, do bom caminho, né? É o legado que toda a família tem deixado ao longo das gerações. Eu acho que se eles têm uma educação com tantas boas qualidades, se eles tiverem amor ao trabalho, como nós sempre tivemos ao longo da história das 4 gerações, eu acho que nós estamos deixando para eles um legado de perpetuidade. Então, amem o trabalho de vocês, se dediquem, não se desanimem, ou seja, não esmoreçam diante da dificuldade, porque dificuldade sempre você vai ter. Crises políticas, às vezes até crises familiares fazem com que, às vezes, você pode se abalar diante do seu crescimento. E eu vou te falar, para nós chegarmos aqui à 4ª geração, nós tivemos todos os tipos de dificuldades. Então, você tem que conciliar a família, você tem que conciliar os seus valores, os valores que vêm ao longo dos anos e trazer muito amor e dedicação ao que você fizer. Esse, para mim, acho que é o meu maior legado. E é o legado da minha família, das minhas 2 famílias, aliás.
Que incrível, a gente queria agradecer novamente a sua participação, por você compartilhar um pouquinho, gente, porque eu imagino o tanto de histórias que tem por trás da empresa de 125 anos. Então, por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu legado aqui também. E nesse episódio, né, especial para as mulheres, queríamos trazer muito uma mulher que pudesse inspirar outras mulheres, como a gente acredita que você esteja inspirando, e também que queiram, né, participar da carreira administrativa, né, industrial. Então, para finalizar, a gente queria pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo e também sonham com essa carreira na parte industrial. Então, mulheres, eu posso dizer com certeza, talento não lhes falta. Eu acho que a mulher tem dentro dela capacidades que Deus atribuiu, né, a sua situação física e sensorial, trazem algumas qualificações que às vezes falta nos homens, né? Então, acreditem nos seus talentos. Não tenham medo de se conhecerem e saber aonde estão as suas facilidades, aonde está o seu amor, aonde está aquelas coisas que vocês fazem sozinhas, às vezes intuitivamente. Então, busquem, mais do que tudo, se conhecerem em primeiro lugar. Porque quando a gente começa a identificar os talentos, a gente sabe que através das nossas forças, da nossa intuição, nós podemos seguir e podemos enfrentar qualquer dificuldade. Acho que a mulher hoje tem tudo para se tornar o que ela quiser. Obrigada mais uma vez pela mensagem. Obrigada a todos vocês. E antes de finalizar, a gente queria aproveitar para lembrá-los para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, e também aproveitar para assistir esse episódio na íntegra do YouTube ou Spotify. Até o próximo cafezinho.